Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sabedoria. E passando aqui para juntos meditar um pouco na gloriosa Palavra de Deus. Hoje, eu meditando em um dos milagres realizado por Jesus, eu me quebrantei toda por dentro. O milagre que Jesus realizou na vida desse jovem, ele trouxe alegria para aquela família. Jesus, ele se preocupa com o bem-estar da família. Jesus, ele sensibiliza, sim, com a nossa dor, com a nossa luta. Jesus, ele se preocupa, sim, com a família. E quando nós começamos a ler os milagres que Jesus realizou, eram voltados para a família. A gente vê que a situação que Jesus pega para resolver, ela sempre vai trazer a paz para a família. E hoje, né, eu deparando aqui com essa passagem bíblica que se encontra em João capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Esse jovem, ele nasceu cego. Ele nunca tinha visto a luz do sol. Ele nunca tinha contemplado o anoitecer. Ele não conhecia a sua família fisicamente. Mas Jesus chegou para mudar a história desta família. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente também sabe que Jesus tem o poder de chegar e de transformar situações difíceis e trazer bênção para a nossa família também. E eu quero aqui já meditar com vocês em um versículo bíblico desta passagem bíblica. Jesus, ele passando, ele viu aquele cego de nascença. E aí os discípulos já perguntaram para ele: Ô Jesus, ele é cego? É por causa de algum pecado? Quem cometeu pecado na família dele? E Jesus dá uma resposta tão maravilhosa. E essa resposta também pode sim vir de Jesus para qualquer situação que você também está passando. E Jesus responde assim para os discípulos: nem ele pecou e nem os seus pais, não. Mas para que se revele a obra de Deus. Qual é a obra que está em ruína na sua casa? Aonde está precisando das mãos desse construtor chamado Jesus? Aonde você está precisando das mãos de Jesus para que esta obra, né, ela termine, ela chegue ao final, ela tenha estabilidade e firmeza, aonde você precisa que esta obra seja
concretizada. Jesus está aqui. A palavra dele é real. E ele quer sim ajudar aí na sua casa, aonde está precisando de um milagre. Jesus, ele quer manifestar a presença de Deus. Jesus, ele quer fazer a obra que Deus designou a ele para fazer nas nossas vidas. E aqui continuando, e Jesus continuando, né? Ele fala: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus, ele tem o maior prazer em trazer alegria para minha casa e a alegria para a sua casa. Aonde precisa continuar a construção, o que foi que o inimigo derrubou, aonde foi que o inimigo, arrombou, entrou e fez a ruaça dele. O construtor, Jesus, enviado por Deus, chegou na minha casa e também ele pode chegar na sua casa para mudar toda esta situação. Amém? E Jesus disse, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E Jesus não só trouxe a luz, Jesus não só trouxe a cura para a visão daquele cego de nascença, mas Jesus também trouxe a salvação para aquele jovem. Jesus é maravilhoso. Não podemos apartar desta leitura bíblica que nos anima, que nos fortalece, que nos renova e que faz novamente a nossa esperança a renascer em Cristo Jesus. Esta palavra aumenta a nossa fé. E Jesus, cuspiu na terra, fez um lodo e passou nos olhos do cego e falou para ele, vai, lava no tanque, de Siloé. E a visão daquele jovem voltou, porque Jesus se sensibilizou com aquela situação. Onde Jesus chega, o milagre acontece. E não tenha dúvidas de que se você também ter fé no Filho de Deus, as obras que Deus designou para Jesus fazer, pode ser também hoje na sua casa. E aquele jovem, voltou a enxergar. Aliás, aquele jovem passou a enxergar. E ali foi um grande alvoroço. E ali foi realmente, esse milagre causou um grande tumulto. E as pessoas não conformavam de ver aquele rapaz enxergando. E perguntava, é aquele um mesmo? E vendo com os próprios olhos deles, ainda não estava acreditando que o Filho de Deus tinha feito aquele milagre. E assim vai ser na sua casa. Muitos vão ver o seu milagre, mas não vão acreditar. Mas você vai dizer, Jesus é quem fez esse milagre.
Vocês estão vendo, não estão acreditando, mas eu dou glórias ao meu Jesus, que compadeceu da minha situação e mudou toda essa história e trouxe alegria para a minha casa. O versículo 31 fala assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. O cego era temente ao Senhor. O cego reverenciava as coisas de Jesus. E aqui ele fala, né? Aleluia. Se nós fazemos a vontade de Deus, Ele nos ouve. Se nós fazemos a vontade de Deus, Ele nos ouve. Glórias a Deus. Jesus, Ele sensibiliza sim com a nossa situação. Jesus é maravilhoso. Os vizinhos, né? Olhava para ele e perguntava, né? Entre si, não era aquele que mendigava? Não era aquele que mendigava, né? Que ficava assentado pedindo esmolas? Não era aquele? E assim também vai ser na sua casa. Os seus vizinhos vão olhar e vão falar: aquela situação na casa deles mudou. Ali não há mais discussões, não há mais desavenças. Ali está diferente. Aquela filha dela que vivia naquela situação humilhante está diferente. Será que é aquela mesmo que ela falava? Quando Jesus chega e faz milagre, as pessoas ficam admiradas, porque somente Deus tem o poder de mudar situações. E você faça como cego, dá glórias a Deus. As pessoas não vão entender o trabalhar de Deus, mas você sabe que Deus é quem está resolvendo tudo. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Versículo 24, né, de João 9. Chamaram, pois pela segunda vez, o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois ele disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E ele teve, né? E ele teve esse encontro com Jesus. E ele teve esta experiência com Jesus. Jesus devolveu a visão a ele. Agora a vida dele é diferente. Agora Jesus reescreveu a história desse jovem e dessa família. Aleluias. Jesus abriu, né, a visão espiritual também do cego. E verso 37 e 38, Jesus disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo, né? E ele diz: creio, Senhor, e o adorou.
o cego reconheceu que Jesus também era o Salvador que tinha chegado. E assim é quando Jesus entra na nossa vida. Ele não só mexe, né, com o exterior, mas ele tem o poder de mudar todo o nosso interior, mostrando para nós que somente ele tem o poder de salvar a nossa alma. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, se você ainda não teve um encontro com o Filho de Deus, que o seu encontro com Jesus venha em primeiro lugar de dentro e que você possa refletir a luz de Jesus aonde você estiver e fale do seu milagre para que também outros glorifiquem a Deus com você. Amém? E fale da palavra de Deus para que pessoas saibam que Jesus ainda tem o poder de fazer milagres e maravilhas. E fiquem todos com Deus. Amém?